Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui tratar especificamente dos sujeitos do processo e sujeitos especiais do processo. Nesse contexto de consequência, ao analisar pontualmente essa matéria, quero relembrar para vocês que muitos aspectos relacionados aos sujeitos do processo nós já havíamos trabalhado, tangenciado durante todo o semestre. O que nós vamos aqui abordar são algumas peculiaridades, em especial quanto ao sujeito do processo, juiz e o membro do Ministério Público. Bem, nesse contexto de consequência, vamos aqui especificamente olhar essa referência aqui pontual, que fica claro, pessoal, que dentro dessa temática nós temos claramente três sujeitos básicos de todo o processo. Nós temos o autor, o réu, o juiz e não vamos esquecer aqueles que exercem a capacidade postulatória, que são os advogados. Só que, pessoal, dentro da conjectura do processo em geral, nós não podemos esquecer que o conceito de sujeitos do processo é bem mais amplo. Ele abrange não só o autor, o réu e o juiz, mas também, pessoal, os advogados públicos e privados, defensores públicos e também os membros do Ministério Público. Esses últimos, pessoal, porque têm capacidade postulatória. Agora veja, pontualmente nós não podemos também esquecer os auxiliares do Poder Judiciário, peritos, o próprio oficial de justiça e outros mais funcionários que exercem, portanto, atividade pública estatal no âmbito do Poder Judiciário, com o objetivo, claro, translúcido, pessoal, de colaborar para a devida prestação jurisdicional. Bem, nesse contexto de garantia, pessoal, nós vamos aqui analisar especificamente a figura do juiz e, em seguida, a do Ministério Público. Bem, tanto o juiz como o membro do Ministério Público, pessoal, eles possuem garantias constitucionais que asseguram, pessoal, a própria lisura, a própria certeza de um pronunciamento, de uma atividade feita com amplo amparo, com ampla proteção estatal, evitando, portanto, pessoal, que a própria prestação jurisdicional seja prejudicada por vontade escusas de terceiros. Então, são verdadeiras garantias constitucionais que devem ser, portanto, observadas tanto ao juiz quanto ao membro do Ministério Público. Vou começar analisando pontualmente ao do juiz, aí eu migro para o Ministério Público. Nesse sentido de consequência, pessoal, eu queria trabalhar com vocês especificamente quais seriam essas garantias constitucionais. Bem, iniciando a temática com o do juiz. Vamos lá. O artigo 95 da Constituição traz a seguinte informação. Os juízes gozam das seguintes garantias. Pessoal, aqui são garantias constitucionais. Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade e subsídio. Bem, vou começar analisando a vitaliciedade. Mas para a gente abordar a vitaliciedade, nós temos que, primeiramente, lembrar que o magistrado, pessoal, para ingressar pontualmente no corpo do Poder Judiciário, ele faz um concurso público. E esse concurso público, pessoal, é um concurso público de provas e títulos. Nesse sentido de consequência, o certame ele passa por todo o seu tratamento, todo o seu percalço com a participação da OAB. E exige desse camarada que quer ser juiz, né, quer passar no concurso para juiz, que seja bacharel em direito e comprove, pessoal, 3 anos de efetiva atividade jurídica. Isso está onde, pessoal? Está no artigo 93, inciso 1 da Constituição. Olha o que diz. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observar os seguintes princípios. Inciso 1. Ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo o bacharel em direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo nas nomeações a ordem de classificação. Vamos aqui. Primeiramente, pessoal, o concurso público ele é para juiz substituto. Então, ele não entra como juiz titular. Como juiz substituto, pessoal, ele vai pegar uma comarca. Geralmente é uma comarca do interior, né, de primeira entrância. Ele pega uma comarca, efetivamente, ele previamente passa por um treinamento, né, todo um procedimento interno. Então, nesse contexto de consequência, ele faz um certame público, um concurso público, cuja a exigência é de provas e títulos. Cuidado, porque aos servidores públicos estatutários e empregados públicos, a exigência constitucional é um concurso público de provas ou provas e títulos. Vamos aqui especificamente analisar o artigo 37 da Constituição,
que inclusive fala do famoso LIMP. Olha só, pessoal. Artigo 37 da Constituição. Olha o que diz. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então veja, esse camarada, gente, é diferente. O servidor público, aliás, vamos fazer um paralelo. O indivíduo que queira, por exemplo, fazer um concurso público para técnico judiciário, o analista judiciário, a banca examinadora, com base nas orientações do Poder Judiciário, ele poderá submeter a um concurso somente de provas ou de provas e títulos. Porque ele não exerce, ele não está buscando um cargo de ofício estatal, emanando a própria função dos poderes do Estado. Os cargos que emanam a própria poder estatal, legislador, o próprio presidente da República, os juízes, são cargos públicos específicos. E no que tange ao juiz, que nesse caso pontual é o único que faz concurso público, pessoal, ou seja, é o único que faz efetivamente uma prova para que possa, portanto, exercer a função de juiz, e por sinal é o mesmo modelo alemão. Na Alemanha, pessoal, para ser juiz, o camarada tem que fazer um concurso público. Então, a exigência para os juízes, para os magistrados, é um concurso público de provas e títulos. Não para um servidor público estatutário, gente. Provas ou provas e títulos. Aliás, o próprio estatutário, ele tem um regramento próprio. Olha só, se for do âmbito federal, a Lei 8.112 de 90, que dispõe especificamente do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Tudo bem? Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui focar a disciplina relativa às garantias constitucionais. Então, voltando aqui à análise do artigo 95, diz o seguinte: os juízes gozam das seguintes garantias. Que garantias? Constitucionais. Veja que as garantias em razão do cargo, não da pessoa. Essas garantias, elas são translúcidas, são cristalinas, são, portanto, ligadas ao cargo que ele exerce de juiz. Tá? Então, vamos lá. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Bem, vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício de sua função pública. Curiosamente, pessoal, fazendo um paralelo... Desculpa. Fazendo um paralelo específico ao servidor público estatutário, olha só. O artigo 41 da Constituição diz o seguinte: são estáveis após 3 anos de exercício efetivo os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Veja, pessoal, que ao servidor público estatutário, esse técnico judiciário, esse analista judiciário, ele não tem vitaliciedade, ele tem estabilidade. Segundo, o lapso temporal, que é chamado de estágio probatório, não é de 2 anos, é de 3 anos. Outro ponto interessante, a Lei 8.112 de 90, ela tem um dispositivo bastante peculiar que é reproduzido em vários estados da Federação Brasileira, que é dado no artigo 21, que fala do lapso temporal do estágio probatório, para que ele alcance a estabilidade. Olha o que diz o artigo 21 da Lei 8.112 de 90. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade de serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. 2 anos. Professor, qual é que eu aplico? Por favor, meu amigo, Constituição. Aí, o aluno, pesquisando, entrou no site de questões de concurso, lá desenvolvendo, ele me traz 3 provas. 3 provas. 2016, 2017, só me engano, FCC, 3 concursos públicos anteriores aí, pontuais. E ele vê a seguinte pergunta: à luz da Constituição, o estágio probatório do servidor público estatutário é de letra A, 2 anos, letra B, 3 anos. E uma prova um pouco mais antiga pergunta: à luz da Lei 8.112 de 90, o lapso temporal de estágio probatório para que o servidor público estatutário adquira estabilidade é de quê? 2 anos, 3 anos. Pessoal, olha só. Se na questão tiver perguntando com base na Constituição, à luz da Constituição, segundo o prisma constitucional, é 3 anos. Se for uma questão voltada a perguntar à luz da Lei 8.112 de 90, é quanto tempo, gente?
2 anos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aliás, olha aqui, ó. Da própria lei diz que o prazo é de 3 anos. Emenda constitucional número do que, gente? 19. Show de bola? Inclusive alterou aqui a Constituição. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, não é 2 anos, é 3 anos. Bem, dando seguimento aos trabalhos, vamos partir agora, pessoal, à análise de outra garantia constitucional ao cargo de juiz. A inamovibilidade. Pessoal, essa garantia é interessante. Ó, a inamovibilidade, pessoal, o próprio dizendo não movibilidade, né? Ou seja, não mover. É uma garantia constitucional que resguarda ao magistrado não ser removido de um local para outro de trabalho, sem que haja, gente, prévio interesse público provado e que não seja fundado especificamente em um voto da maioria absoluta dos membros que compõem o seu respectivo tribunal ou pelo CNJ. E não vou esquecer de dizer que deve ser resguardado a ampla defesa. Bem, traduz. Olha só. Meu querido, inamovibilidade significa dizer o seguinte. Nós estamos falando de garantias do cargo, não da pessoa do juiz. Tudo bem? Da pessoa que exerce a magistratura, mas do cargo de juiz. Então veja, me diga uma coisa. Você, na condição de magistrado, você exercendo essa função, você está lá trabalhando e de momento de roupante, você recebe um ofício do tribunal dizendo que você não vai trabalhar mais naquela comarca, vai trabalhar em outra. Depois, chegando lá, depois de 3 meses, você vai mudar de outra comarca. Pessoal, isso gera uma instabilidade, inclusive, para o juiz julgar. Isso gera, inclusive, uma violação frontal com o princípio do juiz natural. Então, veja, para resguardar prerrogativas maiores constitucionais, é dada a prerrogativa quanto ao magistrado, exercendo sua função, que ele fique, pessoal, naquele local, atuando como magistrado e, se for o caso de ser deslocado de uma comarca para outra, é por meio de promoção. Do contrário, se houver uma remoção, exige, portanto, o caso, 3 pontos específicos. Primeiro, tem que ter comprovado interesse público. Vamos supor pontualmente que a comarca que ele atua, ela vai ser extinta. Lógico, ele vai ser removido para uma outra comarca. Beleza? Se não for promovido, mas vai ser removido para uma outra comarca. Segundo, gente, além do interesse público comprovado, tem que ter um quórum bastante rigoroso. Olha só, o quórum, pessoal, é da maioria absoluta dos membros que compõem o respectivo tribunal, que geralmente é o que ocorre, ou do próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Terceiro, pessoal, tem que resguardar a ampla defesa. Vamos aqui rapidamente ler o artigo 95, inciso 2. Olha o que diz. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Vamos caçar o inciso 8º do artigo 93. Olha o que diz. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão do voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Show de bola? Inclusive, pessoal, olha só, emenda constitucional número 103 de 2019, aula recentíssima. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em que, gente? Decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurando ao magistrado ampla defesa. Bem, pessoal, tranquilo, tá de boa. Dando seguimento à matéria, aqui, pá. Perceba pontualmente que o artigo 93, no seu inciso 1, aqui, ele fala o que, gente? O ingresso na carreira cujo cargo inicial será de juiz substituto. Aí vem uma pergunta interessante, inclusive já foi objeto de questionamento no âmbito do STF. Aliás, até coloquei aqui o julgado, ó, bem lembrado. Olha só, pessoal. Quanto à questão da inamovibilidade, num primeiro momento havia um questionamento se essa inamovibilidade só se vinculava ao juiz titular. Havia um debate, né, acalorado, inclusive doutrinadores que traziam esse debate. Nesse julgado aqui do mandato de segurança 27.958, na relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, teve um voto, né, pontual do ministro Marco Aurélio que trouxe um ponto de divergência quanto à matéria. Trazia o entendimento que essa prerrogativa não se externalizava ao juiz substituto. Mas vigorou o entendimento, pessoal, claro e translúcido, que sim, a inamovibilidade ela é tanto uma garantia para o juiz titular, como também ao juiz substituto. Olha o que diz a emenda. A inamovibilidade é, nos termos do artigo 95, inciso 2 da Constituição,
garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, como também o substituto. O magistrado só poderá ser removido por designação para responder por determinada vara ou comarca, ou para prestar auxílio com o seu consentimento, ou ainda se o interesse público o exigir, nos termos do inciso 8º do artigo 93 da Carta Magna. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Show de bola. Bem, para finalizar, uma outra garantia e última, a irredutibilidade. Olha só, gente, está no inciso 3º do artigo 95 da Constituição. Olha o que diz. Irredutibilidade, ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4, 152, 153, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Traduz. Vamos lá. Aqui nós vamos falar, pessoal, de no mínimo 3 pontos específicos. A irredutibilidade de subsídio, inclusive tem jurisprudência nesse sentido, ela tangencia especificamente o valor nominal, pessoal. O valor, portanto, em si, do subsídio que ele recebe. Não incorpora nesse questionamento os impactos inflacionários, as alterações, as corrosões inflacionárias. Então, suponhamos que em 2019, que é o caso que nós estamos vivendo, a moeda do real teve uma valorização maior em comparação a 2020. Então, essa variação entre a moeda do real em 2019 perante 2020, ela deve, pessoal, ela deve impactar em todos os salários, remunerações e subsídios de várias pessoas em todo o Brasil. Isso é fato. Isso não significa dizer que houve uma violação a essa garantia constitucional, porque ali é um critério de natureza econômica, financeira, que está completamente estranho ao controle por parte, pessoal, dos poderes. É um reflexo do próprio mercado financeiro. Então, veja, os efeitos inflacionários da desvalorização da moeda, aspectos, inclusive, de natureza inflacionária, não envolve ruptura da garantia da irredutibilidade do subsídio. Mas, pontualmente, pessoal, os servidores públicos gerais e os membros da magistratura, eles têm direito ao reajuste. Mas, veja, não é uma circunstância em que, por si só, já compromete, portanto, a violação da garantia do juiz. Tá? Evidentemente, ele vai passar por reajustes. Esses reajustes vão fazer a recomposição do valor do subsídio. Outro ponto interessante. A irredutibilidade do subsídio, pessoal, é uma das garantias que espelha todos os demais membros da magistratura, espelha também, pessoal, os servidores públicos em gerais, inclusive o próprio Ministério Público. Veja aqui pontualmente que a Constituição consagra que o teto quanto à remuneração, ela é dada, pessoal, especificamente quanto ao subsídio que o ministro do STF recebe. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui pontualmente ao artigo 37, inciso 15. Tem mais artigo, viu? Eu vou ler um, vou ler o outro. Pessoal, inciso 15 do artigo 37. Já leio isso aqui, tá bom? Bem, os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Então, veja, é um princípio, uma garantia constitucional, que vai se espelhando para os demais. Ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 deste artigo, e nos termos dos vários artigos aqui apontados. Bem, subsequentemente, pessoal, vamos aqui ao inciso 11 do artigo 37. Olha o que diz. A remuneração e subsídios dos ocupantes, cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta, autarquias e fundacional, os membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, veja, pessoal, todos os membros dos poderes, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, inclusive as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie, aos dos ministros do STF. Então, meu amigo, o que o ministro do STF ganha, ele vai refletir aos demais agentes públicos que vão ocupar as funções públicas do Estado. Destaque especial aqui ao magistrado, ao promotor de justiça e, evidentemente, aos demais servidores públicos em geral. Tudo bem? Bem, para finalizar, pessoal, lá no artigo 95, ele trata desses seguintes dispositivos. Artigo 150, 2, 153, enfim. Significa, além de outros aspectos, significa dizer que o juiz, né, em razão do seu ofício,
não significa dizer que ele tem uma imunidade tributária. Vai haver incidência de carga tributária. Então, veja, ele recebe de fato subsídios, né? E esses subsídios são irredutíveis. Pode sofrer os impactos inflacionários, mas a legislação lhe garante, pessoal, as correções. Tudo bem? As correções. Contudo, todavia, entretanto, o que ocorre? Isso não lhe afasta, diante da prática de um fato gerador, que seja submetido à carga tributária. Tá? A função de juiz, a função de promotor, não lhes exclui a incidência de carga tributária. Beleza? Bem, já falei bastante de juiz, né? Inclusive falei do enunciado de um julgado. Vamos partir agora para o MP. Você vai ver, pessoal, que ao tratar do Ministério Público, reverbera as informações 95, que é do juiz, mas com certas peculiaridades. Vamos aqui. Especificamente o artigo 128. O 127 fala das atividades e tal. O 128 fala quem são os membros. Vamos aqui. Artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, diz o seguinte: leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros as seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Então, o que muda é pouca coisa. Vamos lá? Vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, não podemos perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Salvo motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do MP, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Eu queria destacar aqui, pessoal, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, que nós temos, no âmbito judiciário, nós temos o CNJ, certo? Nós temos o CNJ. Só que, pessoal, no âmbito do Ministério Público, nós temos o Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça é no âmbito do Poder Judiciário, e no âmbito do Ministério Público é o Conselho Superior do Ministério Público. E, por fim, finalizando, irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4, e ressalvado o disposto desses artigos aqui, que reverberam a mesma situação do juiz. Beleza? Então, pessoal, finalizando aqui, portanto, toda essa temática, aqui um bloco de anotações. Eu te agradeço pela sua participação. Se a aula foi satisfatória, te ajudou, fico feliz, graças a Deus te ajudou, isso é importante. E te peço para você reverberar, retransmitir, ressoar, compartilhar essa videoaula, tá bom? Um grande abraço a você, que Deus o proteja, Deus o abençoe e te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, até mais.